Olá, jovens. Tem alguns avisos aqui pra gente antes de a gente começar a nossa aula, certo? Até o final do ano estarei gravando mais 3 videoaulas, tudo sobre geometria espacial para quem vai tentar aí o Enem, certo? Uma boa revisão. Nesse trimestre não farei avaliações, certo? A nota vai ser pelos comentários no canal das aulas, certo? E pela realização das atividades, certo? Então são 3 aulas de geometria espacial. Hoje a gente vai começar com conceitos, certo? Então, bastante atenção, que a gente tem muita informação importante aí para o Enem. Vamos lá. Geometria espacial. Geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais. São objetos que têm 3 dimensões: comprimento, altura e largura, certo? Diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Assim como aquela surge com base em conceitos primitivos, né? Toda geometria vem dos conceitos primitivos de ponto, reta, plano e espaço, certo? Com base nos elementos primitivos, desenvolve-se os sólidos geométricos, sendo os principais os poliedros, que são os paralelepípedos, o cubo e os demais prismas, certo? Além dos conceitos como sólidos de Platão e os corpos redondos, que é o cônio, o cilindro e a esfera. É o que a gente vai ver hoje um pouquinho sobre cada um, certo? Além do reconhecimento desses sólidos, é importante compreender que os cálculos de volume e área total possuem fórmulas específicas para cada um dos tipos. É o que a gente vai ver no decorrer dessas 3 aulas. Como se calcular a área total e o volume desses sólidos, certo? Vamos lá. Classificação dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros, certo? E são poliedros, são sólidos fechados que possuem faces poligonais, certo? Então são formados apenas por retas, por arestas, por polígonos, certo? E fechados. Compostos por vértices, arestas e faces. São eles os prismas, as pirâmides e os sólidos de Platão. Quais são os sólidos de Platão? O tetaedro, o cubo, dodecaedro, icosaedro e o... Tá repetindo. A gente vai ver lá para frente os poliedros de Platão, certo? Então, os elementos de um poliedro são arestas, faces e vértices, certo? Vamos lá. O que é aresta? A aresta é o segmento de reta que liga 2 vértices. Ó. Tá vendo aqui? Ó? É as linhas, são as retas, segmentos de retas, ó, que liga 2 vértices, certo? Vértice é o encontro de uma ou mais arestas. Tá vendo aqui? Ó? Aqui está encontrando quantas arestas? Ó? 3. Então, o encontro dessas arestas são os vértices, certo? E as faces são os polígonos, ó, são os lados aqui dos sólidos, certo? Euler foi um matemático que ele estabeleceu uma relação entre o número de vértices, de face e arestas, certo? Essa relação ficou conhecida como relação de Euler. E tá aqui a relação de Euler, ó. A gente vai ver já já um exemplo como é que cai em prova. V mais F, o vértice mais as faces, é igual às arestas mais 2, certo? Então, ficou conhecida como relação de Euler, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Já a gente vai ver um exemplo como é que a gente usa essa fórmula. E aqui são os casos particulares de poliedros, são os poliedros de Platão, certo? Os poliedros de Platão são poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes, iguais, certo? Então, quando isso acontece, são poliedros de Platão. E existem 5. É o tetraedro, o octaedro, o cubo, que é o hexaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? Então, se cair em alguma prova, em alguma avaliação, em alguma atividade nossa, esses aqui são os poliedros de Platão, certo? São poliedros regulares, possuem arestas e faces congruentes, iguais, certo? E também nós temos os corpos redondos, né?
Os corpos redondos são 3. É o cilindro, o cone e a esfera. Certo? São sólidos que possuem como base um círculo. Tá vendo? A base é um círculo. E são construídos sob rotação de um círculo. Certo? Que a gente vai ver mais para frente. Pronto, e aí chegou nos nossos exemplos aí sobre relação de Euler, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então a relação de Euler disse que V mais F é igual a A mais 2. Não foi? Então a questão disso aqui é que tem quantos vértices? 18. Ó. Então vai ficar 18 mais as faces. Quanto é as faces? 16 é igual a A mais 2. 18 mais 16 dá 34. É igual a A mais 2. Então, o A vai ser igual a 34 menos 2. Então, o A vai ser igual a 32. Então, esse poliedro tem 32 arestas. Olha como é simples a relação de Euler, né? Vamos ver uma parte mais sofisticada da relação de Euler. Um poliedro convexo, né, que é um poliedro fechado, que todas as retas estão no mesmo plano. Certo? Um poliedro convexo tem 4 faces triangulares. Para quem não lembra, né, triangular é 3. Tem 2 faces pentagonais. Pentagonais é 5. Pentagonais é 5. E uma face hexagonal. Hexagonal é 6. Determina o número de faces, arestas e vértices. Vamos lá. As faces está mais simples de calcular aqui, né? Ó, são 4 mais 2 mais 2 mais 1, né? Então, 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. Então, esse poliedro aqui tem 7 faces. Vamos para as arestas agora. São 4 faces triangulares, 4 faces com 3 arestas. Então, eu vou e multiplico por 3. Mas, são 2 faces pentagonais, pentagonais com 5 arestas. Mais uma face hexagonal, com 6 arestas. Então, as arestas aqui vai ficar 12 mais 10 mais 6. 12 mais 10 dá 22. 22 mais 6 dá 28. Só que tem faces aqui, tem arestas que vai ter 2 faces em comum, né? Uma aresta tem sempre 2 faces em comum. Vamos só voltar aqui, com um exemplo. Tá vendo aqui, uma aresta tem 2 faces em comum. Então, eu vou ter que pegar o número de arestas aqui e dividir por 2. Então, vai dar 14 arestas. Então, tá aqui as arestas e as faces. E aí, a gente vai para a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. O V é o que eu quero saber. O F é 7. E o A é 14, né? Mais 2. Então, vai ficar V mais 7, 14 mais 2, 16. V vai ser igual a 16 menos 7. 16 menos 7 vai dar 9. Então, tá aí um exemplozinho bem legal de relação de Euler, né? Vamos para frente. Vamos lá. O primeiro sólido que a gente vai estudar vai ser os prismas, certo? Um prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. Qual a característica de do prisma? É um poliedro convexo, né?
E o prisma ele tem duas bases iguais, ó, que são polígonos iguais. Ó. Essa é a característica de um prisma, certo? Nunca esquecer, certo? As duas bases são paralelas, certo? E são iguais, são polígonos iguais, certo? Então nós temos aqui duas bases, nós temos as faces laterais, e nós temos a aresta lateral que coincide com a altura, né, do prisma, certo? E a aresta da base, são a reta daqui da base, certo? Essa é a característica de um prisma, então não esquecer. Os elementos que compõem o prisma é a base, que são duas, a altura, as arestas, os vértices e as faces laterais, certo? Então, tá aqui bem tranquilo um prisma, né? Nós temos duas bases, nós temos as faces laterais, certo? Nós temos as arestas laterais, a aresta da base e nós temos a altura, certo? Classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos, né, e oblíquos quando eles estão inclinados, certo? A gente apenas vai estudar o prisma reto, certo? De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, né? É quando a base é um triângulo. Prisma quadrangular, quando a base é um quadrado ou um retângulo. Prisma pentagonal, quando a base é um pentágono. Prisma hexagonal, quando a base é um hexágono. E assim por diante. Certo? Bem tranquilo, né? A classificação. Pronto, saindo dos prismas, a gente vai entrar agora na pirâmide, certo? Que também é um poliedro, certo? Os poliedros, quais são os poliedros? São os prismas e as pirâmides. Os prismas têm duas bases. A pirâmide só tem uma base, certo? É composta por uma base, tá aqui, ó, e um vértice aqui em cima. O vértice aqui em cima. Certo? A base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular e paralelogramo. Certo? Já o vértice corresponde ao ponto mais distante da base. É o vértice da pirâmide. Certo? Elementos da pirâmide. Nós temos a base, né? Aqui é um exemplo de uma pirâmide quadrangular. Ó. Nós temos a base, nós temos uma altura aqui, ó. Certo? Nós temos as arestas da pirâmide. Certo? Nós temos o apótema. O apótema, gente, é esse pedacinho aqui, ó. Ó. Esse pedacinhozinho aqui é o apótema. Certo? E nós temos as partes laterais, né? Nesse caso aqui são triângulos, né? Triângulos laterais. Certo? Tipos de pirâmide. Nós temos a pirâmide triangular, né? Que a base é um triângulo. Nós temos a pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado. Certo? E nós temos a pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono, e assim por diante, certo? A que mais cai em prova é a triangular e a quadrangular, que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Os copos redondos. Os copos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas, já não são poliedros, são copos redondos, certo? Não possuem faces laterais, eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Certo? O cilindro, o cone e a esfera. Certo? O cone possui uma superfície arredondada, que é sua lateral. E uma superfície plana, que é uma base. Então nós temos aqui a parte da base, que é um círculo, e a superfície lateral aqui, ó. Certo? Nós temos a base, nós temos aqui um vértice, certo? E daí um cone, todo mundo conhece, né? A casquinha de sorvete é um cone. Nós temos um cilindro aqui agora, né? Que é aquela lata de leite ninho, um copo. Eles têm duas bases, dois círculos, certo? E nós temos aqui a superfície lateral, certo? E para terminar, nós temos aqui a esfera, que é tudo em função do raio, certo? Aqui é o raio, duas vezes o raio nós temos o diâmetro. E no centro, e nós temos também o centro da esfera. Certo? Então, conhecemos aqui
conhecendo todas as figuras que a gente vai estudar nessas aulas de geometria espacial, certo? Continue estudando, o ano está acabando, o Enem vem aí, certo? Um grande abraço, até mais.